O tabuleiro político do Rio Grande do Sul começa a tomar forma. Com a chegada do pleito, as peças se movimentam e o cenário ganha áreas de um disputado jogo de xadrez. No dia 2 de outubro, os eleitores vão às urnas para escolherem futuro presidente, além dos novos governadores, senadores, deputados federais e estaduais. No Rio Grande do Sul, a decisão está fortemente ligada ao cenário nacional. Pré-candidatos ao Piratini se dividem em consolidar o eleitor polarizado na disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. As incertezas ainda pairam sobre o pleito no estado. Para explicar o desenrolar da disputa e também traçar possíveis caminhos para o eleitor, o Direto ao Ponto conversou com a repórter de política do Correio do Povo, Flávia Benfica. Eu sou Arthur Ruschel. Fiquem com a gente. Flávia Benfica, muito obrigado pela tua disponibilidade. Seja bem-vinda ao Direto ao Ponto. Oi, prazer é meu de participar. Bom, Flávia, para o nosso começo de conversa, né? Pensando no cenário político que o Rio Grande do Sul apresenta, tu podia explicar para os nossos ouvintes, Flávia, como está o cenário atualmente e, mais do que isso, principalmente, quais são os candidatos que já estão postos na mesa para concorrer à eleição do Palácio Piratini como governador do estado? Pois é, bom, Arthur, assim, a gente tem vários candidatos aí, tem uns 10 nomes que já estão postos, né? Mas tem um cenário ainda muito nebuloso, digamos assim. A gente tem, o que se nota nessa eleição é que começaram lá no ano passado ainda disputas internas dentro dos campos políticos, tipo, dentro do campo da direita, dentro do campo da esquerda, mas que elas ainda não se solucionaram. Quer dizer, a gente está avançando, agora já faltam menos de 6 meses para o primeiro turno, e não se consegue ter uma clareza, assim. No chamado centro político acontece a mesma coisa. Então, por exemplo, há uma dependência forte, há um atrelamento forte às definições da eleição nacional, que também estão segurando as decisões aqui. A gente vai pegar o campo à direita, nós temos as pré-candidaturas do senador Luiz Carlos Reins, que lançou a candidatura na metade do ano passado, né? Justamente na tentativa de aglutinar forças, assim, de arrancar na frente, conseguir se consolidar como o candidato do presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente tem o ex-ministro e deputado federal Onyx Lorenzoni, que saiu do DEM, com a fusão do DEM com o PSL, que formando União Brasil, ele foi para o PL, seguiu o presidente Bolsonaro, ou seja, hoje o presidente teria aqui 2 palanques no Rio Grande do Sul. Para o presidente é bom, mas para os candidatos ao governo não, porque eles dividem eleitorado. Isso gera toda uma insegurança, acirra a disputa. No campo da esquerda, a gente tem lá o Beto Albuquerque, PSB, que se lançou, o partido lançou ele pré-candidato em setembro, na expectativa desse entendimento nacional, PT-PSB, que aconteceu, mas o que não aconteceu ainda foi o reflexo aqui no Rio Grande do Sul, porque o PT gaúcho insiste de que vai ter a sua candidatura de cabeça de chapa, o pré-candidato é o deputado estadual Edgar Preto, não se resolveu essa situação. O PT formou uma federação com o PCdoB, PV, o PSB não entrou, né? E continua esses 2 palanques. É interessante para a candidatura presidencial do Lula, do ex-presidente Lula? É interessante para o PT e para o PSB aqui no Rio Grande do Sul? Não divide voto, né? Mas eles não conseguem chegar a um entendimento. O PT tem PT gaúcho, tem muita resistência em apoiar o nome do Beto,
O Beto, por sua vez, confia numa articulação que está sendo feita nacionalmente. Mas se chegou numa situação hoje que daqui a pouco, se há uma articulação nacional por abrir mão da candidatura própria aqui no Rio Grande do Sul e apoiar a candidatura do Beto, corre-se o risco de o PT gaúcho não entrar nesta campanha, apesar de oficialmente ter chapa, enfim. Então, nesse campo, ninguém fala no vice, né? O Edgar Preto conversa ali com a Manuela Dávila para que ela seja candidata ao Senado na chapa, mas o PCdoB está meio receoso, porque o PCdoB, por exemplo, queria essa união aqui no Rio Grande do Sul e está muito difícil de fechar essa questão. No centro, à esquerda, nós temos ainda o PSOL, né, o Pedro Ruas, pré-candidato, descarta completamente a possibilidade de apoiar o PT ou o PSB no primeiro turno, isso está fora de questão, o pessoal vai ter uma candidatura própria, até para fortalecer as nominatas das proporcionais, né? E temos o PDT, em voo solo, aí também indefinido em relação ao nome do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. Essa indefinição já fez com que o partido deixasse ali na manga, né, o Ciro Simone e o ex-deputado Vieira da Cunha, que inclusive se desincompatibilizou das funções dele no Ministério Público. Por quê? Porque o PDT precisa dar palanque para o Ciro Gomes. E porque uma candidatura ao governo também fortalece as nominatas proporcionais e o partido precisa disso. Aí vamos para o centro. O centro está completamente dependente da articulação nacional. Nós temos o MDB com a pré-candidatura do deputado Gabriel Souza, mas que está aguardando, sim, qual é a definição que MDB, União Brasil e PSDB vão decidir, o que eles vão decidir até o dia 18 de maio, que é quando eles prometeram apresentar um candidato à presidência da República. E depende, então, do jogo que está fazendo o ex-governador Eduardo Leite, que tenta se colocar na disputa nacional. É um jogo bem difícil esse também, mas está amarrando o MDB. Temos a pré-candidatura do atual governador, Ranolfo Vieira Júnior, que está no PSDB, mas que ele é um cristão novo no PSDB. Ele faz até hoje sempre muito vinculado ao ex-governador Eduardo Leite, né? Ele é ex-PTB, e ele está fazendo, assim, digamos, uma articulação paralela com o deputado Luiz Carlos Busato, ex-PTB, e com o deputado Maurício de Edrich, que está no Podemos, mas também é ex-PTB. Busato preside União Brasil. Se vingar essa articulação dele, isso descola do jogo do ex-governador Eduardo Leite. E aí o que se diz aí nos bastidores? Bom, se o Ranolfo bancar, vou ser pré-candidato ao governo, e aí complica a situação de uma eventual aliança com o MDB, né? Ele tem força dentro do PSDB para bancar essa pré-candidatura, caso o jogo do governador, ex-governador, seja outro. Vê que está bem... tá complexo, né? Assim, são muitas definições que a gente vai ter aí até as convenções que estão marcadas para o final de julho. Flávia, analisando todo esse cenário, porque, na tua opinião, será que as eleições desse ano são pela primeira vez talvez a que receba maior influência do cenário nacional? Porque, claro, como tu acabou comentando, de um lado, mais para a direita, nós temos candidatos que querem sua imagem ligada ao presidente Jair Bolsonaro. Do lado da esquerda, obviamente, os candidatos querem sua imagem ligada ao ex-presidente Lula. Mas a gente tem os partidos de direita, de centro, candidatos de centro, que ainda ficam nesse meio termo, nessas indefinições. Será esse o cenário nacional das eleições ao Piratini? Sofre muita interferência do cenário nacional? Como a gente pode explicar isso? Sim, a gente está sofrendo muita interferência das articulações nacionais. Acho que tem várias questões aí, né?
no caso do chamado centro político, né, a chamada terceira via, que ainda não definiu um pré-candidato, olha, é complicado, né? Primeiro que tu tem uma eleição nacional muito polarizada, assim, os partidos e as próprias entidades estão fazendo muita pesquisa, muita sondagem interna para fazer esse acompanhamento da vontade do eleitor. E essa polarização ela está se mantendo, sabe? Então, assim, isso influencia todas as eleições regionais. Então, aí não é só uma questão do Rio Grande do Sul, né? Então, claro que tu vai ter candidatos nos estados que vão querer representar essa polarização, porque, né, se tu conseguir atrelar a tua imagem e se colocar como o único palanque do candidato naquele estado, puxa, isso aí transfere voto, né? Isso aí o eleitor faz essa associação também. Mas a gente tem no Rio Grande do Sul algumas outras questões, por exemplo, toda essa movimentação do ex-governador Eduardo Leite para se colocar na disputa presidencial e aí, né, tentar jogar o jogo nacional acabou influenciando aqui, porque, na verdade, acabou deixando o centro político aqui dependente do que vai acontecer com ele. Por exemplo, ele consegue entrar numa chapa como cabeça de chapa. Bom, aí provavelmente tem um vice do MDB. Aí isso facilita aqui, certo? De fazer uma articulação na qual o MDB seja cabeça de chapa e, né, o PSDB fique na composição. Aí ele entra numa chapa de vice, também ajuda aqui. Tá, mas ele não entra numa chapa, ajuda aqui na aliança dele, né? Ele não consegue se colocar na disputa nacional. O que ele vai fazer? Para casa, assim, de novo, nos bastidores, o que se diz é que para casa ele não vai. Então, ele vai apoiar quem? Porque em algum momento vai ter que dizer, olha, eu apoio X ou eu apoio Y, né? A fase da articulação chega uma hora que ela termina. Então, isso também nos colocou na dependência da articulação do jogo nacional. E, claramente, a formação da chapa Lula-Alckmin, PT-PSB, também deixou o Rio Grande do Sul como uma das peças faz uma articulação nacional e aí tu tem várias peças de tabuleiros regionais para resolver, para compor, para ajudar no quadro, no cenário nacional. A gente é uma dessas peças, né? Então, a movimentação de PT, PSB aqui é uma dessas pecinhas que ajudam a compor o tabuleiro nacional. Então, de fato, a gente, olha, não vou dizer, olha, não tinha visto né, nunca tinha acontecido antes esse atrelamento tão forte, mas acredito que se não é a principal, assim, onde essa ligação está muito intensa, é uma das principais nas últimas décadas, assim. Pode falar. E analisando os nossos candidatos hoje aqui ao Piratini, Flávia, é notório a gente perceber a falta, principalmente de mulheres e também de candidatos negros. Por que a gente rebate essa tecla? Porque a diversidade de candidatos é uma bandeira que vem sendo levantada ao longo de vários anos, ao longo dos últimos anos, principalmente candidaturas mulheres, candidaturas de pessoas negras. E, atualmente, para a disputa do Piratini, a gente não vê isso. De que forma talvez essa falta de diversidade, essas candidaturas serem majoritariamente de homens brancos, também talvez dificulta um pouco a escolha do eleitor e também um pouco da questão dos debates envolvendo a disputa eleitoral? Sobre a escolha do eleitor, né,
assim, o eleitor majoritariamente vai acabar escolhendo alguém, né? Mas sim, dificulta muito o debate sobre diversidade. A gente vê na eleição desse ano, assim, são candidaturas, assim, são modelos de candidaturas muito conservadoras, assim, não tem em qualquer dos campos políticos, né? Esse debate sobre diversidade, parece que ele vai entrar de uma forma meio lateral, diversidade, candidaturas que tratem de questões que são caras para a gente, né? Racismo, machismo, violência contra a mulher, homofobia. A gente não está vendo isso ser pautado por enquanto, e eu acredito que isso vai entrar, assim, aí muito misturado com aquela questão de pauta de costumes que acaba turvando, acaba se discutindo o que não é para discutir. Assim, eu digo misturado porque tu acaba colocando as coisas de forma equivocada, né? E o debate que tem que ser feito não é feito. A gente tem uma dificuldade, parece, de renovação de quadros, né? Tanto é que a gente está aí com uma eleição nacional polarizada entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, né? Então, assim, vai ter candidaturas mais jovens, novas lideranças e tal. Eu espero que isso ocorra nas proporcionais, né? Que o eleitor tenha condições de ter novas opções nas eleições proporcionais. Mas nas majoritárias, pelo que está posto ali, aqui na eleição regional, claro, tu tem, por exemplo, assim, a Manuela, que pode vir a ser candidata ao Senado, a Ana Amélia Lemos, que na outra ponta lançou a pré-candidatura ao Senado pelo PSD, mas de toda forma, né? A Manuela é uma figura muito conhecida há muitos pleitos. A Ana Amélia também já é uma figura, né? A gente não vê a renovação de quadros de candidatos. Tem candidatos bem tradicionais aqui, bem conhecidos do eleitor aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, majoritariamente é isso. E sim, tu não vê pré-candidatos negros, né? Nas chapas, nessas pré-candidaturas ao governo, e vai caminhar assim. Então, assim, sim, a gente tem assim, fica muito evidente o conservadorismo dentro das siglas, que, assim, em bastante medida, traduzem aí, né, também não é descolado, traduzem aí uma fatia considerável do eleitorado, né? E agora pensando, Flávia, deixando de lado um pouco a Flávia Benfica jornalista e pensando na Flávia Benfica eleitora, o que tu imagina que o eleitor pode esperar desse pleito? Qual o cenário que está se projetando para as eleições? Eu, primeiro, deixar de lado a Flávia Benfica jornalista, não consigo. Mas eu acho que ele pode esperar tiro, porrada e bomba. Resumindo, do que vai ser a disputa eleitoral de 2022, ela vai ser uma disputa muito acirrada. A gente já nota. E ela vai ser uma disputa muito acirrada. Essa questão de tipo, são extremos e tal. Não, ela vai ser uma disputa muito acirrada pelo centro também. A gente tá observando isso assim, ó. Tu vai observar isso na pré-candidatura do Ciro Gomes, tu observa isso em toda a movimentação envolvendo o centro, tudo o que aconteceu ali, o ex-ministro Sérgio Moro estava no Podemos, foi aquela saída intempestiva do Podemos, foi para a União Brasil,
não deixaram ser candidato a presidente, é assim, ponto, entende? Não, então, são disputas internas, internamente as disputas já estão muito pesadas. O centro não consegue chegar a uma definição sobre um pré-candidato. Dentro do PSDB, assim, o que ocorre entre o ex-governador João Dória e o ex-governador Eduardo Leite é uma disputa muito pesada que envolve o deputado federal Aécio Neves. Não é assim, sabe, não tem nada de leve na corrida presidencial de 2022. O MDB, uma parte significativa do MDB, uma parte importante do MDB, trabalha contra a pré-candidatura à presidência da senadora Simone Tebet. Eles estão com o Lula abertamente, assim, fazem jantares, posam para fotos, né? Renan Calheiro, Eunice Oliveira, no campo à direita, assim, já há um cenário também muito acirrado entre o Onyx Lorenzoni e o senador Luiz Carlos Reis aqui no Rio Grande do Sul. Disputa direta por voto, engalfinhado, sabe? A gente viu isso no MDB para definir a pré-candidatura do deputado Gabriel. Tudo o que aconteceu ali, porque o deputado Alceu Moreira também era pré-candidato, puxação de tapete, dedo no olho. O MDB ainda tem o vereador César Schirmer dizendo que vai disputar, vai colocar o nome à disposição na convenção, mesmo o partido tendo pré-candidato ao governo escolhido, né? Então a gente pode esperar um ano muito intenso. Assim, acho que essa campanha não tem como ser diferente. Acho que ela vai ser uma campanha muito pesada. E acho que isso é muito ruim para o eleitor, porque atrapalha, né? Atrapalha o que a gente precisa resolver. Atrapalha as questões que estão aí, entende? Então, isso aí que a gente acabou de falar, quer dizer, fica em narrativas assim que é um contra o outro e todo mundo contra todo mundo, e a gente tem uma situação dessas, assim, não tem mulheres, né? Não vê essa representatividade, não vê pré-candidatos negros assim na majoritária. Temos aí uma situação econômica muito complexa, o país, essa coisa saindo, como o mundo inteiro saindo de uma pandemia, inflação subindo, as pessoas numa situação econômica bem difícil, e a campanha indo para o lado do vamos brigar. Então, eu acredito que vai ser isso, assim, que vai ser um ano bem complicado. Na política, a gente pode esperar um peso, assim, sabe? Desgastante. Acredito que vai ser bem desgastante. Flávia Benfica, foi um prazer conversar contigo. Um bom trabalho para ti. Igualmente, foi um prazer falar com vocês. Obrigada. Esse foi mais um Direto ao Ponto. Se você perdeu algum episódio, é só voltar no site do Correio do Povo na aba Podcasts. A apresentação foi de Arthur Ruschel, a edição de som de Aleph Alencar e a coordenação de Brenda Fernandes. Até mais!